pessoal, nessa parte do livro já começa a finalização da ideia do livro, do processo de urbanização. E esse material retoma algumas ideias que foram tratadas lá na primeira parte. E aqui está falando sobre o êxodo rural e a urbanização brasileira. Então, se vocês se recordam, lá na primeira parte eu falei sobre o êxodo rural. O que aconteceu no Brasil em determinada época da história, 1950, 1960, aproximadamente nesse período. Ocorreu uma mecanização do campo, né? A modernização da agricultura. Então, propriedades rurais que faziam plantações de alimentos e utilizavam a mão de obra humana para colher esses alimentos, começaram a comprar máquinas. E aí, uma máquina dessa daqui, ó, faz o serviço de muitos trabalhadores. Faz o serviço de muitos trabalhadores mais rápido, e uma máquina pode trabalhar 24 horas, né? Se você coloca 3 motoristas para se revezar em turnos de 3 horas, você consegue colocar uma máquina para trabalhar 24 horas. Então, mais produtividade em menos tempo, a um preço, a um custo mais barato. E tudo isso, e toda essa modernização, toda essa mecanização do campo, gerou o desemprego. Desemprego das famílias, dos pais de famílias que moravam no campo, que moravam na zona rural, que moravam na área rural das cidades. Bom, sem emprego, o que acontece com essas pessoas? Desempregados e sem condições de garantir o seu próprio sustento e o de sua família, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo e se dirigiram para as cidades. Esses migrantes buscavam oportunidades de trabalho nas indústrias e nas atividades de comércio e de serviços, que se desenvolviam rapidamente nas cidades. Então aqui tem uma imagem, né, de um caminhão, uma imagem bem ilustrativa, bem interessante, né? Migrantes, principalmente de áreas rurais da região Nordeste, chegam à cidade de São Paulo em caminhão, conhecido como Pau de Arara, em 1960. Então foi isso que aconteceu. Com a modernização do campo, os trabalhadores perderam seus empregos e migraram para as cidades. E a consequência disso foi a aceleração do processo de urbanização, ou seja, as cidades brasileiras começaram a crescer, a aumentar, e a população que vivia na área rural começou a diminuir. E o texto traz para nós um pouco sobre a expansão da cafeicultura no Brasil. Vamos ler o texto? O café é uma planta originária da África e foi trazida para o Brasil cerca de 250 anos atrás. Até 1850, a produção comercial de café ocorria em partes do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre 1850 e 1950, o cultivo de café se expandiu para outras partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de partes do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A partir de 1950, a cafeicultura expandiu-se para terras que hoje formam o Mato Grosso do Sul, partes do Goiás e outras partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Olha só, pessoal. Imigrantes trabalhando na colheita de café, São Paulo, 1902. É importante lembrar que a industrialização brasileira ela foi possível porque os fazendeiros de café haviam acumulado muito dinheiro, muitas riquezas com a venda de café. Foi esse dinheiro originado da cafeicultura que foi utilizado para construir, para levantar no Brasil as primeiras indústrias. Então nós finalizamos por aqui o capítulo 2 da unidade 2 de Geografia.